tudo jóia com você? Como eu prometi na live de ontem, eu escrevi a redação do tema do Enem 2022 e agora a gente vai olhar essa redação junto, tá? E na live eu fiz junto com você ao vivo a interpretação do tema, né, dessa redação do Enem. E aí eu prometi que eu ia escrever a redação seguindo aquilo que a gente tinha conversado na live, então vou entregar essa promessa. Aqui está o rascunho que a gente fez durante a live. O tema foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. E aí a gente identificou que esse é um tema transformado em pergunta e que o núcleo desse tema é esse aqui, ó, Desafios para a Valorização. Tá? Então, o que a banca quer saber é quais são os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. E aí, eu acompanhando as notícias, as matérias, os TikToks a respeito desse tema, eu vi muita gente criticando o fato de a banca não ter listado quais são os 26 povos e comunidades tradicionais, então você deveria saber. As pessoas criticando o fato de serem muitos e de que cada povo desse tem ali os seus desafios para valorização e que isso deixaria a redação muito ampla e por aí vai. E o meu posicionamento com relação a esse tema é de que a intenção da banca era justamente saber se você teria a capacidade de pensar em desafios que fossem comuns para todos esses povos e comunidades. Então, para que você conseguisse fazer isso, você precisaria primeiro entender o que eles têm em comum, né? O que todos esses povos tradicionais têm em comum de meio de vida, de problemas, para que você possa selecionar os principais desafios com relação a valorizá-los e conseguir falar sobre eles de uma forma que compreendesse todo mundo. Então, o pulo do gato dessa redação era esse. Então, essas críticas sobre, é muito amplo, não dá para falar, a banca tinha que feito recorte só para indígena, ou só para quilombola, ou só para pescador. Ok, só que se a gente for partir do princípio de que são comunidades muito pequenas, se a gente for tentar discutir os desafios e os problemas de cada uma delas individualmente, concorda comigo que é muito difícil, inclusive, pensar em políticas públicas para poder atender essas populações? Porque são populações pequenas, assim, muitas vezes você tem, sei lá, 10 mil pessoas em uma, 2 mil em outra, 15 mil em outra, sabe? Então, são grupos muito pequenos e aí é muito difícil você realmente conseguir uma mobilização política, econômica, social para atender especificamente esses grupos. Então, primeiro, você pensa nos problemas que eles têm em comum de maneira mais geral, que aí se você resolver coisas mais gerais, você automaticamente consegue resolver um monte de problemas pequenininhos e aí depois, num segundo momento ou em paralelo, tem equipes de campo especializadas para pensar no que cada um desses povos tem de especificidade, tá? Então, eu acho que esse tema foi muito bacana por isso. E a ideia da banca é observar não a sua capacidade de ser específico com relação a cada um dos povos, mas a sua capacidade de pensar o problema globalmente a partir do que todos esses povos têm em comum. Nesse contexto, não interessa você saber ou não a lista completa dos 26 povos. No texto motivador, a banca já te deu exemplos suficientes para você saber que, eles vivem e se relacionam com a natureza de maneiras diferentes, mas todos eles têm em comum essa relação muito forte com a natureza, de muito respeito com a natureza e de dependência mesmo com essa natureza. Então, quando você pensa os indígenas, eles precisam da floresta, eles precisam dos rios e eles precisam das estações do ano funcionando perfeitamente, né? Senão eles não conseguem, eles não têm onde morar porque eles vivem na floresta. Queimou a floresta, derrubou as árvores, acabou a floresta, eles vão viver aonde? Eles precisam também
das estações do ano funcionando perfeitamente, para que eles saibam o que eles vão comer e o que eles podem plantar em cada estação, né? O que eles vão fazer em cada momento. Eles precisam dos rios cheios para que eles possam pescar, para que eles possam navegar. Então, esse contexto precisa estar funcionando para que eles consigam viver bem. Aí, se você vai para uma população ribeirinha, a mesma coisa. Uma população ribeirinha que vive da pesca, o rio secou, ela vai viver do quê? Se ela for uma comunidade meio isolada, o rio secou, ela vai navegar como? Se ela tiver algum tipo de agricultura, as estações do ano tão bagunçadas, ela vai plantar como, sabe? Então, são questões que todas essas comunidades vão ter em comum. E é sobre isso que você teria que pensar nessa redação, ok? É por isso que eu particularmente acho esse tema excelente, mas ele demanda isso de você, que você tenha essa capacidade de entender o que esses povos têm em comum, beleza? Quem vai tirar nota baixa nessa redação? Quem não apresentar os desafios, porque esse é o núcleo desse tema, a banca quer saber quais são os desafios. Vai errar quem passar a redação inteira explicando o que são povos tradicionais. Então, quem focar nos povos, nas características de cada povo, em como cada povo vive, também vai errar, porque não vai falar dos desafios. Vai errar também quem focar nos desafios de um povo tradicional apenas. Quem pegar e falar, vou falar só sobre os indígenas, ou vou falar só sobre os ribeirinhos, ou só sobre as catadoras de flores, vai errar, porque a banca quer justamente, como eu já falei aqui, que você pense no que esses povos todos têm em comum, ok? A gente conversou na live que os desafios são situações que todo mundo sabe que existem, todo mundo sabe que precisam ser resolvidas, mas que não são resolvidas porque elas esbarram em questões complexas relacionadas à política, economia, cultura, religião, problemas sociais, problemas de mercado e por aí vai. São muitos interesses que acabam impedindo ou dificultando a resolução desses problemas. Então, a gente vai pensar sobre esse viés, tá? Aí a gente listou alguns desafios e eu selecionei os 2 sobre os quais eu ia falar na minha redação, ok? Como é que eu fiz essa seleção? Eu peguei aqueles que eu achei que eu conseguiria desenvolver melhor, tá? Aqui eu não usei o critério do mais relevante, do mais importante, do mais chique, não. Cara, disso tudo aqui que me veio à mente sobre o que eu consigo falar melhor, sobre o que eu consigo argumentar melhor. Quais são as ideias que eu consigo conectar umas com as outras e com o tema da melhor maneira? Então, foi esse o critério, tá? Então, eu peguei aqui, dentro dos desafios econômicos, o de equilibrar os interesses do mercado capitalista, né, dos extratores de madeira, das indústrias de exploração de metais e por aí vai, que acabam destruindo essa natureza. E eu peguei também o desafio de lidar com aqueles grupos, ou o desafio gerado por aqueles grupos da população que acham que os povos tradicionais não merecem respeito. Porque a gente sabe que na sociedade brasileira existe uma parcela bem relevante da população que acha que índio tem que morrer mesmo, que esse negócio de preservar natureza, floresta é uma besteira, que tem que derrubar tudo para fazer pasto, ou que tem que deixar mesmo as mineradoras irem lá extrair tudo que elas quiserem de dentro da floresta, e a gente sabe que isso destrói o meio ambiente, que a gente tem que fazer estrada mesmo no meio da floresta e problema dos bichos, porque o ser humano precisa passar. Então a gente tem uma parcela da população que acredita piamente nisso, e esse é um desafio para a valorização dos povos tradicionais, e a minha intenção é explicar isso e aprofundar um pouco mais isso ao longo do meu debate, ok? Então, eu coloquei aqui, eu vou falar primeiro sobre a população e depois eu falo sobre o equilíbrio dos interesses, porque eu acho que uma coisa acaba puxando a outra, tá? E aí vamos ver se eu consegui fazer isso bem. O tema tá aqui, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil.
Aqui na oficina de redação, o meu método de redação para concursos parte do princípio de que todos os parágrafos de um texto argumentativo, eles são separados em 3 partes, ok? A introdução tem 3 partes, os desenvolvimentos têm 3 partes e a conclusão também tem 3 partes, apesar de elas não serem tão fáceis da gente demarcar como nos outros parágrafos. Então eu pintei aqui cada parte de uma cor só para ficar mais fácil para você conseguir enxergar onde é que está cada pedaço, o que eu estou fazendo em cada momento do parágrafo, ok? Então, a primeira parte, na introdução, ela é uma contextualização do tema. E para contextualizar um tema, um assunto, você vai falar um conceito, um fato ou um dado estatístico sobre o assunto central da redação, que nesse caso é a valorização dos povos tradicionais, ok? Aqui eu optei por pegar as informações que foram dadas no texto motivador só para contextualizar, ok? Talvez essa nem seja a melhor forma de fazer isso, porque eu poderia perder alguns pontos aqui por plágio, porque eu copiei mesmo que já tinha sido dito, mas é só para você ver como pode ser simples, ok? E aí você pode fazer essa contextualização da forma que você quiser, a depender do fio condutor ou do rumo que você vai dar para o seu debate. Tá? Eu escolhi o mais óbvio para você ver que é possível e que quando você usa as informações que foram apresentadas pela banca para contextualizar, não tem problema. O que você não pode é usar essas informações como argumento na sua redação. E eu explico isso claramente, a diferença entre as duas coisas lá na live. Então, assiste lá porque vai complementar bem o que eu estou falando aqui. Então, eu comecei com um fato sobre as comunidades tradicionais no Brasil, dizendo que o Brasil possui cerca de 26 povos e comunidades tradicionais, entre eles indígenas, pescadores e extrativistas, os quais vivem em diversos estados do país. Então, esses são fatos que a própria banca apresentou nos textos motivadores e que eu estou usando para dar contexto para o meu tema, para mostrar para a banca sobre o que eu vou falar, ok? A segunda parte da introdução, ela apresenta a tese do meu texto, o que eu vou defender ao longo do meu debate, ok? Então, eu escrevi aqui que essas populações precisam ser valorizadas, e aí aqui eu já estou fazendo um aceno ao tema, que pergunta quais são os desafios para se valorizar esses povos. Então, eu estou afirmando que eu concordo sim, que elas precisam ser valorizadas. E essa era uma conduta esperada nesse tema, porque não tem como você selecionar os desafios sem defender essa valorização, tá? Porque se você não defende a valorização, você nem vai enxergar o que eu particularmente coloquei aqui como um desafio, ok? Então, o meu posicionamento está aqui, que essas populações precisam ser valorizadas, pois tem como premissa a preservação da natureza primordial para o planeta como um todo. Então, o que eu estou afirmando aqui? Que, para mim, o que todas elas têm em comum é a relação com a natureza, a relação de respeito com a natureza, a relação o ponto de vista de que essa natureza precisa ser preservada. E, de novo, a própria banca já falou sobre isso quando ela apresenta a Carta da Amazônia no texto 4, né? Essa é uma postura dos povos tradicionais. E eu estou explicando por que eu acho que ela tem que ser valorizada. Porque eles têm essa premissa de preservar a natureza, que é algo primordial para o planeta como um todo. E isso já conversa com o meu tópico sobre o desafio de a população não enxergar isso daqui. Não enxergar que ela também se relaciona e depende da natureza, apesar de não viver dentro dessa natureza, ok? Então, você veja que tem um contexto que está conversando com os textos motivadores, ele está até pegando trechos mesmo, o que não é o ideal, mas é possível. Tem o meu posicionamento, dizendo que, conversando com o tema, dizendo que sim, eles precisam ser valorizados e por que eu acho que eles precisam ser valorizados. E aí, a última parte da introdução vai apresentar os tópicos que você vai abordar.
Qual que vai ser o rumo, com que assunto você vai defender esse ponto de vista, né? E aí, nesse caso, eu optei por não citar claramente quais desafios eu iria abordar. Eu optei por falar de maneira mais ampla para não deixar o meu texto redundante e porque eu não teria espaço. Numa redação de 30 linhas, o ideal é que você ocupe todas as 30 linhas e para isso você precisa equilibrar os seus parágrafos. Então a introdução ela vai ter 6 linhas, eu vou fazer 2 desenvolvimentos, então cada um vai ter 9 linhas e a conclusão também vai ter 6 linhas. E aí se eu ficar aprofundando e detalhando coisa demais na introdução, eu ocupo muitas linhas e não sobra para fazer o resto. Então, o lugar de aprofundar debate é no desenvolvimento, tá? Então, por isso eu vou deixar mais amplo, mas eu vou dizer que eu vou falar de desafios. Então, eu coloquei aqui que para que ela aconteça, porém, o país precisa enfrentar alguns desafios importantes. E aí eu vou falar que desafios são esses nos próximos parágrafos, ok? Então, o Brasil possui cerca de 26 povos e comunidades tradicionais, entre eles indígenas, pescadores e extrativistas, os quais vivem em diversos estados do país. Essas populações precisam ser valorizadas, pois têm como premissa a preservação da natureza, primordial para o planeta como um todo. Para que ela aconteça, porém, o país precisa enfrentar alguns desafios importantes. A partir de agora, eu vou precisar apresentar esses desafios, explicar por que eles são um desafio, explicar qual é a relação que esses desafios têm com a desvalorização dos povos tradicionais, ok? Então, por que não resolver, não superar esses desafios é ruim para os povos tradicionais, ok? Então, nos nossos parágrafos de desenvolvimento, a estrutura vai ser essa. Então, em azulzinho, vai estar o meu tópico frasal, que é a apresentação do meu desafio. Em alaranjado, vai estar a justificativa desse meu tópico frasal, ou seja, a explicação de por que eu acredito que o que eu citei seja um desafio, seja algo difícil de ser superado. E em verdinho, a relação que isso tem com a valorização dos povos tradicionais. Por que que isso dificulta essa valorização desses povos tradicionais ou como isso impacta nessa valorização desses povos tradicionais, ok? Então vamos lá. Um deles é o fato de uma parcela considerável da população acreditar que povos tradicionais não merecem ter seus direitos e culturas valorizados. Transformar essa mentalidade é difícil, pois demanda uma mudança cultural que leva tempo, o que, com os problemas gerados pelas alterações climáticas, os povos tradicionais podem não ter. Sem o apoio dessas pessoas, porém, diminui a pressão para que o Estado aplique as previsões legais voltadas para a preservação desses povos e dos ecossistemas em que vivem, o que coloca tanto eles quanto a natureza em risco, ok? Então aqui eu estou dizendo que um dos desafios é o fato da população não valorizar esses povos e não acreditar que eles devam ser valorizados. Eu estou explicando por que que isso é um desafio, quer dizer, por que que é difícil fazer com que as pessoas parem de pensar assim. Porque mudar a mentalidade de uma comunidade, de uma sociedade, não é algo fácil. Mudar a cabeça de uma pessoa e o modo dela pensar não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida. E por que que isso é ruim? Pro planeta como um todo, que é o que eu estou defendendo lá na introdução, que é o que eu estou dizendo que eu vou defender lá na introdução. Porque sem o apoio dessa galera, a pressão diminui contra o Estado, contra as empresas, contra quem destrói a natureza. E aí, quando você tem menos pressão, você tem também menos ação. Então, as coisas não acontecem como elas deveriam acontecer, né? E aí todo mundo fica em risco, principalmente esses povos, né? E o ecossistema em que eles vivem. E aí automaticamente toda a população fica em risco também, mesmo que essas pessoas não percebam isso, ok? A gente poderia ter colocado isso aqui? Poderia. A gente poderia ter falado disso sobre uma série de formas. O importante aqui é você saber que você apresenta o desafio, escolhe o que você quiser para explicar por que que é difícil resolver esse problema e escolhe o que você quiser para mostrar por que que isso dificulta a valorização, por que que isso é um problema para a valorização
desses povos, ok? Eu fui por esse caminho, você poderia ir por qualquer outro. E os esqueletos que a gente usa aqui são... Eu tenho um curso chamado Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos, e a base desses esqueletos não é entregar para você frases prontas, mas que tipo de informação você tem que colocar em cada parte de cada parágrafo. E isso te ajuda a usar o seu repertório para poder montar parágrafos excelentes, porque eu mesma, cada vez que eu reescrever essa redação, ela vai ser diferente, porque vão vir ideias diferentes na minha cabeça, e eu tenho uma série de caminhos e todos eles estarão corretos, porque tópico frasal, justificativa, conexão com o tema. Tópico frasal, justificativa, conexão com o tema. Se você quiser aprender a fazer isso comigo de forma mais detalhada, clica no link que está aqui embaixo e se inscreva, porque vale muito a pena. O segundo desenvolvimento vai falar sobre o desafio de equilibrar o sistema capitalista com a necessidade de preservação. Então, eu vou citar esse desafio, vou explicar por que isso é difícil de ser resolvido e vou explicar como isso interfere no processo de valorização dos povos tradicionais. Então, vamos lá. Outro desafio é equilibrar os interesses do sistema produtivo capitalista com a necessidade de preservação demandada pelas comunidades tradicionais. Apesar de haver discussões sobre a importância de se reduzir a emissão de gases de efeito estufa e seus impactos sobre o clima, não há uma real movimentação de empresas e indústrias para que isso aconteça. Sem esse equilíbrio, as florestas continuarão sendo destruídas, os rios seguirão secando, as estações do ano ficarão cada vez menos previsíveis e os povos tradicionais correm o risco de serem dizimados. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que esse final aqui também, ó, não é o ideal, tá? Por quê? Porque ele é amplo. Amplo, por quê? Porque eu tenho pouco espaço. O ideal seria eu explicar por que as florestas vão continuar sendo destruídas. Explicar por que os rios vão continuar secando. Explicar mais especificamente a relação entre as coisas. Como eu não tenho espaço para isso, eu vou citar uma série de exemplos, porque e usar meio que o conhecimento que as pessoas têm nas entrelinhas, tá? Porque todo mundo sabe que a alta emissão de gases de efeito estufa e a variação que tem no clima tá interferindo na natureza. Então, todo mundo sabe que isso está fazendo com que as florestas queimem, está fazendo com que as estações do ano fiquem completamente bagunçadas e está fazendo com que os rios sequem. São informações que estão aqui no conhecimento coletivo. Então, as pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer. E aí, eu digo que se isso continuar acontecendo, se esse equilíbrio não começar a acontecer para que daqui para frente esses problemas diminuam, os povos tradicionais vão correr o risco realmente de ser dizimados. E aí eles serão os primeiros, né? Porque depois deles vem a gente. A gente vai começar a sofrer muito, muito, muito mais. Seria ótimo ter falado isso, mas não coube aqui, né? De repente, numa reescrita, eu poderia fazer essas colocações de forma mais objetiva para poder deixar isso mais claro. Mas como o foco também não é a sociedade como um todo, são os povos tradicionais, eu estou focando nos impactos que isso vai gerar na vida deles, tá? E aí, aqui, depois de apresentar os desafios, explicar por que cada um deles é um desafio, explicar como eles impactam na vida desses povos tradicionais, eu vou fazer uma conclusão apresentando uma proposta de solução. Então, para mudar esse contexto, é preciso ampliar os debates para que a população perceba o risco que corre por não defender a valorização dos povos tradicionais e vá mudando de ideia. Assim, a tendência é de que passem também a pressionar as empresas para que invistam em inovações capazes de equilibrar suas produções e a preservação desses povos e de seu habitat. Então, veja que eu estou aqui fazendo uma proposta de que a sociedade comece a debater mais esse assunto, a importância de se preservar e de se valorizar esses povos, porque eles são defensores da natureza, a ponto de a população começar a perceber que se ela não fizer isso, vai ficar ruim para ela. Porque se as pessoas são egoístas, a gente precisa fazer com que elas percebam o quão ruim aquilo
é para elas. Não é sobre os índios somente, não é sobre os ribeirinhos somente, não é sobre as catadoras de flores somente. Também é sobre você. E quando fica ruim para mim, eu começo a me movimentar. Então a ideia aqui é essa. E a ideia também é fazer com que, a partir dessa consciência de que está todo mundo conectado, as pessoas passem em maior volume a pressionar as empresas. Aqui eu poderia ter colocado o Estado, por que não colocou? Porque não ia ter espaço para que elas mudem e poluam menos. Porque também não adianta a gente achar que se eu começar a fazer coleta seletiva, eu vou resolver esse problema. Se eu, sei lá, apagar a luz e gastar menos água, eu vou resolver esse problema. Não é assim, a gente sabe que não é. Porque os grandes poluidores são as grandes indústrias, são as grandes empresas que produzem volumes estratosféricos de coisas e poluem muito o meio ambiente, né? Então, é essa galera que precisa mudar a forma como eles produzem. Então, a minha proposta vai por aí, ok? Então, essa foi a redação. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha clareado aqui algumas ideias para você. E qualquer dúvida que você tiver, manda nos comentários, aproveita e dá um like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mostre ele para mais pessoas, tá bom? Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.